Quarta-feira com Liga dos Campeões e Copa do Brasil. As melhores dicas e análises para esses duelos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem? Quarta-feira com UEFA Champions League, jogaço, Barcelona e Inter. Também temos gigantes, né, do futebol brasileiro querendo vaga aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. E na terceira fase do jogo de ida, vamos analisar esses confrontos. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio, mano. Melhor agora. Eu amo gravar esse programa. Eu também. É muito bom. E a gente tem uma quarta-feira muito boa. Né? Isso. Jogos difíceis para os gigantes do futebol brasileiro, tá? Tarefas complicadas aí, temos 3 joguinhos de Copa do Brasil para analisar para vocês e temos, obviamente, Champions League, né? E vamos começar por ela, que jogaço, meus queridos. Barcelona contra Inter de Milão, meu Deus. É isso, né? Jogo quarta, 4 da tarde, lá no Estádio Olímpico de Barcelona, o Barça vem de título, né, da Copa do Rei. E a Inter de Milão que vem mal. Vem mal, né? Pois é. Mas eu acho que tá focado nesse jogo, a Inter de Milão. Mas, pô, a Inter de Milão tá ali na briga pelo título italiano e deu uma entregada grande agora pro Napoli nessa reta final, viu? Enfim, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos começar a analisar esse confronto agora, né? Trazer mais embasamento para vocês, inclusive QR Code aqui na tela, tá? Aponta a câmera do seu celular aí, pode baixar de forma gratuita. Lembre-se sempre, apostem com responsabilidade, apostem com embasamento, com estatísticas, com análises, né? Não vão fazer aposta só porque, eu acho que, enfim, vamos que vamos. Vamos analisar agora para vocês. Momento muito distinto. Barcelona vem de 3 vitórias seguidas, vem de título, enquanto a Inter de Milão aí vive um momento... Cara, se brincar, eu acho que é o pior momento da temporada da Inter de Milão. Acho que ela não tinha 3 derrotas seguidas não, até aqui não. Tomando um 3-0 do Milan, enfim. Já já a gente chega lá. Vamos começar pelos culés, pelo Barça, que foi campeão da Copa do Rei. O jogo foi 2-2, né? O 3-2 foi na prorrogação, gol do Koundé. Que é um detalhe, né? Assim, o Barcelona vai chegar mais cansado para esse ponto, jogou prorrogação, né? Ter jogado ali com força máxima e ter tido que jogar mais 30 minutos, né? Jogo até pegado. o jogo foi de sábado para quarta, né? Uma distância até relativamente aceitável. Não tem viagem, né? O jogo vai ser em casa, né? Vai ser na Espanha, então não vai ter que ir para a Itália. Aí o desgaste até acaba sendo amenizado, mas é um detalhe aí pra gente analisar. Antes venceu o Mallorca 1-0, fez 4-3 no Celta de Vigo, aí na volta contra o Borussia perdeu por 3-1, mas tinha feito 4 né? na ida, né? Enfim, um time que vem muito bem aí. A única derrota no ano foi essa pro Dortmund, né? Sim, foi a primeira vez que o Barcelona perdeu no ano, né, em 2025. É uma temporada muito boa, velho. Desde o início da temporada a gente fala muito aí do Barcelona, né, que sem dúvidas era um dos melhores times do mundo. Hoje eu acredito que seja. De fato, o Liverpool teve uma queda aí, inclusive já foi eliminado da Champions League. De fato, acho que o Barcelona hoje ele é o grande favorito a ser campeão da UEFA Champions League, né? Um ataque que encanta, sensacional. Eu acho que ninguém esperava uma temporada tão boa do Lamine Yamal com 17 anos. Rafinha, muito menos, né? E Lewandowski. Uma temporada de bola de ouro do Rafinha. E Lewandowski também atuando muito. O time do Barcelona, né? O Hans Flick fazendo um grande trabalho aí à frente do Barça. E a Inter de Milão, velho, que era um time tão confiável, um time tão sólido, que na primeira fase da Champions League, em 8 jogos, só sofreu gol. Eu ia dizer só sofreu gol em um jogo. Ele só sofreu um gol nos 8 jogos da primeira fase da Champions League. Caiu muito de produção, velho. Vem de 3 derrotas seguidas, perdeu em casa para a Roma, toma um 3-0 no clássico lá na Copa para o Milan, perdeu para o Bolonha por 1-0, se complicou ali no Campeonato Italiano, porque tá brigando diretamente pelo título com o Napoli, ponto a ponto, né? Se complicou bastante e agora tem nada mais, nada menos que o Barcelona pela frente. Isso. Complicado. Até antes estava bem, né? Conseguiu aí a classificação contra a Inter de Milão, difícil, né? Venceu Contra o na Bayern. Alemanha, contra o Bayern, né? A Inter de Milão conseguiu vencer fora, empatou em casa, até o Bayern estava abriu o placar, mas a Inter foi ali e conseguiu empatar o confronto. E antes vinha bem, né? Perdia pouco. Perdia muito pouco, não sofria muitos gols, também não fazia tanto assim, mas era uma defesa muito sólida, né, velho? E desde esse jogo aqui contra a Udinese, a partir daqui a gente já pode destacar como esse sistema defensivo da Inter de Milão caiu de produção. São 9 jogos consecutivos sofrendo gol, velho. De um time que tinha a defesa como seu principal ponto, né? Pois é. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque a vitória do Barcelona já paga ali acima de 1,60, tá? Uma odd interessante. Esse jogo, acho que tem 2 leituras, né? Assim, tem um momento ruim da Inter. Sim. E o Barcelona muito bem em casa, então a vitória do Barça é uma boa pedida, né? Barcelona De cara. muito bem, ponto. Eu não nem diria só em casa, velho. O Barcelona é muito forte, independente. Mas aí ele passa ainda mais confiança, né? Jogando em casa. Sem dúvida. E aí tem o outro lado. A Inter de Milão vem mal. Será que é o jogo para dar a resposta? E o Barça cansado, enfim. Então tem 2 pontos de vista. Qual você vai ficar? Bom, eu confio no Barcelona, tá? Eu acho que a temporada, é como eu disse, não é que o ano do Barcelona, que o momento do Barcelona seja muito bom. A temporada é muito sólida do Barcelona, velho. É um time muito forte. Um time com um ataque absurdo. A média de gols de jogos do Barcelona é uma coisa inacreditável.
E eu acho que vai manter a pegada, né? Vem empolgados com esse título. É bem verdade que o fator físico pode até pesar. E até por isso, vamos destacar aqui o ambas marcam, que tem exatamente a mesma odd, que eu acho que é uma boa pedida também. Mas eu ainda confio mais na vitória do Barça do que no ambas marcam, tá? Velho, a Inter de Milão vem de 3 jogos seguidos sem marcar. É um time que caiu muito de produção aí nesse recorte recente. Se fosse um momento da Inter aí de tempos atrás... Difícil que a gente não sabe até que ponto é o foco na Liga dos Campeões ou até que ponto o time realmente Exato, caiu de rendimento. Velho. Né? Mas enfim, eu acho que não se justifica, tá? Teve a Copa ali da Itália, mas assim como o Barcelona, velho. O Barcelona teve todos esses problemas aí também de... o Barcelona tá brigando pelo título também na La Liga, né? Isso. Ele tá ali ponto a ponto Líder. também com o Real Madrid, é o líder. Já a Inter de Milão não. E a Inter de Milão teve a Copa também, mas pô, tomou um 3-0 do Milan. Eu acho que isso acaba abalando. Fator psicológico nem se compara. O time, pra mim, também é melhor. E como a odd já é atrativa, eu prefiro a vitória do Barça, tá? Até acho que possa pintar o ambas marcam. Mas por causa desse momento recente da Inter, que deixa a gente com o pezinho atrás, é melhor focar na vitória do Barça mesmo. Muito bem, então dica dada aí, vitória do Barcelona contra a Inter de Milão aí na Liga dos Campeões. Vamos Sim. falar agora de Copa do Brasil. Temos duelo de Série A, tá? O único duelo de Série A dessas oitavas de final, né? O único time da Série A que estava no pote 2 era o Ceará, Verdade. que acabou aí sendo o adversário do Palmeiras. Né? Duelo bem interessante, quarta, 7h30 da noite, o jogo de ida lá no Castelão, Jogo na capital bom. do Ceará. Joguinho bom, joguinho bom. Palmeiras que deu até uma poupada, né, velho, nesse último jogo. O Estevão começou no banco contra o Bahia no final de semana, né? Enfim, vamos analisar esse confronto aí, joguinho lá no Castelão. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha como chegam as equipes. O momento do Palmeiras era muito bom, eram várias vitórias 7 seguidas. vitórias, né? E aí perdeu em casa para o Bahia, gol no finalzinho do tricolor da Boa Terra. E agora tem pela frente mais uma tarefa diante de um nordestino, desta vez o Vozão. Equipe que na Copa do Brasil quase que não avança. Faz um início de Série A, eu diria, dentro ali das suas expectativas, né? Dentro de casa o Vozão é muito forte, tem 2 vitórias e um empate, está invicto em casa. Ele empata com o São Paulo, vence o Vasco por 2-1 e vence o Grêmio por 2-0. Fora de casa já deixou a desejar mais um pouco, né? Perdeu para o Bahia por 1-0, perdeu de 2-1 para o Juventude e empatou contra o Bragantino, mas quase que ganha. Então eu diria que uma campanha ali dentro das expectativas, tá ok, o ano do Vozão. Campeão cearense, então tá bom, Muito bem. tá indo. É isso, né? O Ceará que é invicto em casa, né? É um time que deixa gol em quase todo jogo, né? Sim. Em casa ele deixou gol em todos os jogos, né? Tem esse detalhe. Isso, Como isso. mandante. Cara, em casa, a última vez que o Ceará não fez um gol foi na 14ª rodada da Série B do ano passado, contra o Santos. No primeiro turno da Série B. São 23 ou 24 foi jogos a estreia seguidos. do Léo Condé, inclusive. Pois é, e de lá pra cá o Ceará marcando gol em todos os jogos, atuando em seus domínios, tá? Só pra lembrar, o jogo da Copa do Brasil que ele avançou na segunda fase, que foi esse aqui contra o Confiança, foi nos pênaltis e quase que é eliminado, tá? O Confiança abriu 2-0 no primeiro tempo. E o Ceará foi buscar o empate, gols aos 74 e aos 84, acabou empatando e passou nos pênaltis diante do Confiança, de Sergipe. Muito bem. E o Palmeiras? Como chega o Verdão? Vem de derrota, né? Pro Bahia. No finzinho, né? Foi um jogo bom, tá? As duas equipes jogaram bem. Podia ser uma vitória tanto pro Bahia, ou pro Palmeiras, ou pro Bahia, né? Como aconteceu na partida. Podia ser um empate com gols também. Foi um jogo bem movimentado, bem interessante a atuação das duas equipes, mas o Bahia foi efetivo ali no finzinho, fez o gol. Eu citei até o ponto de que o Palmeiras foi meio que reserva no final de semana, mas eu nem trataria muito como se fosse para poupar para esse jogo da Copa do Brasil. É porque o jogo anterior contra o Bolívia foi muito desgastante. Isso. Pô, altitude, questão de viagem para a Bolívia, né? Então, os jogadores ali que estavam com uma sequência muito grande, caso do Estevão, por exemplo, o Bruno Fux também começou no banco. Enfim, foi um timezinho meio mesclado ali do Palmeiras nesse jogo contra o Bahia. Então, tem esse ponto aí a favor do Verdão, que alguns jogadores vão chegar um pouco mais descansados para esse jogo aí contra o Ceará. Antes dessa derrota para o Bahia, o time vinha de 7 vitórias consecutivas, como o Fábio bem disse. E vitórias, assim, difíceis, tá? Venceu o Inter fora de casa, é a única derrota do Inter na temporada. Isso. Aí venceu o Bolívar lá na altitude, que é muito difícil, por 3-2. Venceu o Clássico contra o Corinthians por 2-0. 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. 3 jogos, 3 vitórias, né? É o único time com 100% na Liberta. Então, assim, o momento do Palmeiras era muito bom, realmente teve essa destoada aí no jogo contra o Bahia. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Palmeiras, tá? Mesmo fora de casa, mas odds até relativamente não tão distantes assim como poderia se imaginar. Está dentro do esperado, né? Palmeiras, de fato, é favorito, tem mais time. Eu até acho que podia estar um pouquinho mais nivelado, tá? Porque o Vozão é muito forte dentro de casa, velho. Acho que a torcida do Ceará vai fazer uma festa linda, vai estar muita pressão esse jogo aí, pra cima do Palmeiras. Bom, eu acho difícil cravar o resultado final aqui, tá? Difícil. Nenhuma vitória do Ceará eu descarto não, perde, velho. tá? Eu não descarto, mas eu vi Eu tenho receio Ceará até e São de... Paulo. São Paulo, mesmo com o time misto, o Ceará não jogou bem. Foi a pior partida do Ceará nesse campeonato brasileiro jogando em casa, né? Foi uma atuação bem abaixo. Sim. E o Palmeiras é um time forte, assim. Eu acho que
Assim, porque o dupla hipótese paga pouco, né? Se fosse pra pegar o dupla hipótese, você teria que combinar com alguma coisa. Com menos 3,5, né? Algo nesse sentido. Cara, assim, eu vou destacar ambas marcas, que pagam 1,97, é uma odd muito boa, mas a nossa dica do tipo já vai ser algo prezando mais pela segurança. Aí fica a critério do apostador, da sua metodologia, se você quiser se arriscar um pouco mais para mirar uma odd maior. Eu acho que o gol do Ceará já tá uma ótima pedida. Paga 1,53. Lembrando que o Vozão vem de mais de 20 jogos seguidos marcando em casa, né? É um jogo mata-mata. O Ceará sabe que se ele não fizer o resultado aqui, dificilmente ele vai conseguir avançar. Um 0-0 não é uma boa pro Ceará esse jogo aqui. É importante ele sair vitorioso, é importante ele fazer seu golzinho. Então, velho, ao meu ver, eu acho que acaba sendo melhor. Eu não descarto a vitória do Palmeiras também não, tá? Mas eu acho que o golzinho do Ceará vai sair. Eu acho que essa é uma boa pelo custo-benefício, pelo Ceará jogar em casa. Eu acho que se for pra ter uma segunda opção, talvez um dupla hipótese do Palmeiras com menos 3,5 gols, né? Os jogos do Palmeiras são mais econômicos, mas focando assim na estatística, né? Acho que esse gol do Ceará, pela odd, é interessante. O custo-benefício, eu prezaria por isso, tá? Se essa odd, ao meu ver, o justo dessa odd seria estar ali 1,4, por ali. Porque o Ceará é muito forte em casa, é um jogo de mata-mata e já tem essa estatística ao seu favor também de marcar muitos gols, sobretudo em seus domínios, né? Então eu vejo muito valor aqui, tá? É um jogo difícil, mas eu prefiro essa aqui, ao meu ver, a melhor opção. Muito bem, então, de cada daí para Ceará e Palmeiras, o gol do Vozão. Bom, vamos agora para CSA e Grêmio, tá? Outro jogo interessante aí nesta quarta de Copa do Brasil. O jogo é 9h30 da noite lá em Maceió, tá? No estádio Rei Pelé. O azulão do Mutange contra o tricolor imortal. Quem será que vai levar a melhor, hein? CSA que começou o ano bem mal, né? Campeonato Alagoano ele nem avança de fase, salvo engano. Teve que focar ali na Copa Alagoas para conseguir vaga na Ele caiu na nas Copa do Brasil, semis, eu acho, pro Asa. Caiu na semi pro Asa. E do outro lado nós tivemos o CRB eliminando o Penedense. O CRB que também não fez o início de temporada muito bom não, né? Enfim, vamos pro aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí, vamos ilustrar melhor. CSA que chega nessa terceira fase da Copa do Brasil, um time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, vive um momento até bom ali, ó, 5 jogos seguidos sem perder, o Grêmio vem de 5 jogos sem vencer, né? Mas são 3 empates seguidos ali do tricolor gaúcho. Mas vamos começar analisando a equipe alagoana, né, que faz o início de temporada na Série C, eu diria que interessante. Venceu o Náutico. Agora, teve muito fator expulsão, né? O Náutico teve jogador expulso aí, o CSA acabou fazendo o resultado já pelo final do jogo. Empatou fora com o ABC e empatou em casa com o Nápoles. Eu acho que tá ali, dentro das expectativas, né? O tropeço foi na primeira rodada, né? Era Isso. pra ter vencido o Anápolis em casa, mas de resto, resultados ok's, né? Resultados Sim. aceitáveis. Ok, gostei. Antes, teve jogo aí pelo a Copa Alagoas, né? Pela Isso aqui? acho que é Copa Alagoas mesmo. Que ele, na verdade, é uma seletiva para uma vaga na Copa do Brasil. Acho que é isso. Né? A Copa Alagoas, o campeão da vaga na Copa do Brasil. Então, como o CSA, ele foi eliminado lá no Campeonato Alagoano, cadê? Tanto que algumas equipes jogam com sub-23. Eu só queria ver quando ele foi eliminado no Campeonato Alagoano. Eu acho que foi pro Asa mesmo na semifinal, velho. Posso estar enganado, mas enfim. E aí ele acabou focando na Copa Alagoas ali, depois da eliminação, para conquistar essa vaga via Copa Alagoas, para a Copa do Brasil do ano que vem, né? Na Copa do Brasil, ele elimina a Tuna Luso por 5-0, jogando em seus domínios. E, cadê? Já foi a segunda fase, não foi a Tuna Luso? Na primeira fase ele eliminou quem? O Boa Vista. 2-0 fora de casa lá no Rio de Janeiro. Uma tabela também acessível, né, velho? Acessível para chegar nessa terceira fase. Pegar a Tuna dentro de casa numa segunda fase realmente acabou se dando bem aí o CSA. Mas foi bem, né? 2-0 e 5-0. Sim. Ataque funcionando, né? E na Copa do Brasil, na Série C marcou gol nos 3 jogos também. Isso. E o Grêmio... E outra, na Copa do Nordeste tá bem, tá? O CSA é o segundo lugar, salvo engano, do grupo, né? Tá bem na Copa do Nordeste. Isso. E o Grêmio já é o inverso, né? O Grêmio trocou de técnico, né? O Mano Menezes estreou aí contra o Godoy Cruz, 2-2, aí empatou com o Vitória, 1-1. Sofre gol demais, velho. Sofreu gol aí nos últimos 5, né? Isso. O Ambas Marcos, o Ambas Marcos bateu nos últimos 4, ele sofreu nos últimos 5. Tomou 2 do Mirassol, 4 do Mirassol, meu irmão. 2 do Godoy Cruz, sobretudo fora de casa, né, velho? Fora de casa ele leva 2 do Godoy Cruz, 4 do Mirassol, aí contra o Atlético Grau também, pelo amor de Deus, né? Levou 2 do Ceará, levou gol do Luquenho, levou do Atlético Mineiro. Não levou do Grau ali, né? Velho, eu acho que no ano, eu acho que só teve 2 jogos que o Grêmio não levou gol, salvo engano, tá? Foi do Atlético Grau aí, juntando Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, ele só não levou do Atlético Grau. E ali no Campeonato Gaúcho também, boa parte dos jogos ele levava gol, na Copa do Brasil ele se classificou nos pênaltis, né? Nas duas fases, né? Contra Cara, São Raimundo de Roraima e Atlético. O Atlético foi 3-3, levou 3 jogos. 3-3, né? Jogos fora de casa, né? Inacreditável essa defesa do Grêmio, tá? Bem ruimzinha mesmo. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Grêmio, né? Mesmo jogando fora de casa, mas, rapaz, dá pra pegar algo a favor do CSA, hein? Sem dúvidas, tá? Sem dúvidas. Assim, o CSA não faz um ano lá que é essas grandes coisas, tá?
Mas acho que dentro das pretensões ali tá... É porque o vacilo grande mesmo foi no campeonato estadual, né? Mas depois disso o CSA teve uma melhora. Como a gente disse, na Copa do Brasil ele vence Boa Vista por 2-0, Tuna-Lusa por 5-0. Adversários fracos, beleza, mas venceu com autoridade. Campeonato Brasileiro, invicto, 3 jogos, marcando gol em todos os jogos. Eu acho que é um jogo de gols, velho. Eu gosto aqui de gols, tá? Vou até destacar a questão do ambas marcam, que tem uma odd muito boa de 2.08, mas como a gente sempre preza pela segurança e por já ter uma odd muito boa, o gol do CSA pagando 1,65, ao meu ver, é uma ótima pedida, tá? Como a gente disse, é um time que marca gol em quase todos os seus jogos aí, o Azulão. E, por outro lado, a gente tem um Grêmio que sofreu gol em quase todos os jogos do ano, velho. Um Grêmio que vem sofrendo gol aí nos últimos 5, levou em todos, né? No recorde recente, o Grêmio só não levou do Atlético Grau em casa. Isso. Então, assim, pô, um golzinho do CSA, jogo de mata-mata, precisando fazer o resultado dentro de casa, Rei Pelé, lotado. Eu acho que um golzinho do CSA vai pintar, tá? Muito bem, então dica dada aí pra... E digo mais, eu acho que o CSA não perde esse jogo, viu? O CSA... o golzinho do CSA é uma boa, acho que Eu acho que realmente... o CSA não perde. Talvez não ganhe, é porque... ganhar não sei, mas o empatezinho é muito... Tá, esse jogo tá com a carinha de um 2-2, eventualmente, ou uma vitória do CSA até, eu não descarto não, viu? Muito bem. Acho que pode surpreender. Então, dica dada aí para CSA e Grêmio pela Copa do Brasil. Bom, vamos encerrar com um duelo paulista, né? Novo Horizontino e Corinthians. Jogo aí de um time da Série B, né? Contra um time da Série A, quarta, 9h30 da noite, lá no Jorge Ismael de Biasi, o vulgo Jorjão. Pois é, lá na cidade de Novo Horizonte. Né? O Isso. Tigre do Vale, né? O Novo Horizontino. Vamos que vamos. Vamos chamar o aplicativo aí do Game Arena, vamos dar uma analisada. A tarefa dura para o Corinthians, tá? Principalmente acho que pelo momento aí do Timão, né? Não vem nada bem, tomou um 4-0 no último jogo aí do Flamengo. O Novo Horizontino ainda invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Time que marca muitos gols também, só não marcou gol em um joguinho aí da Série B, ó. Ele vem de vitória contra o Atlético Paranaense, inclusive, 2-1. Empatou em 1 com o Criciúma, só não marcou aí, ó, fora de casa contra o Coritiba, jogo dificílimo, saiu com empate 0-0. Vence Volta Redonda em casa por 1-0 e empatou fora com o Avaí em 1-1. Cara, dentro de casa, timezinho que tá bem, 2 vitórias e 1 empate nessa Série B, marcou gol em todos os jogos, né? Teve um amistoso ali contra o Botafogo, acho que a gente pode relativizar. E na Copa do Brasil, foi uma campanhazinha acessível, né? Pegou o Rio Branco do Espírito Santo na primeira rodada, venceu por 3-1 fora, depois pega o Operário Vaza Grandense, a equipe do Mato Grosso, venceu por 1-0 fora de casa. Muito bem. Então, e eliminado no Paulista nas quartas, né? Pelo São Paulo, 1-0, né? Caiu aí o Novo Horizontino, mas passou de fase, né? Acho que já cumpriu uma meta ali. No Paulistão. Venceu o Mirassol, né? Time da Série A, 2-1. Nos últimos 11 jogos, ou são 12, ele só não marca em 2, tá? Ele só não fez aqui contra o São Paulo, fora de casa, e contra o Coritiba também fora. Dentro de casa é um time muito forte. E assim, não é de hoje não, tá? O Novo Horizontino aí já bateu na trave pra subir pra elite nos últimos 2 anos, né? Então é um trabalho muito interessante aí, de fato. Se continuar nessa pegada, vai chegar na elite do futebol brasileiro também. Muito bem. E o Coringão, né? O Coringão que tomou 4 do Flamengo, né? Que atuação, crise hein? aí. Aí venceu o Racing só por 1-0, teve jogador expulso, até ficou no lucro aí com essa vitória. Venceu o Sport 2-1, em casa o Corinthians até mal e mal vence a maioria dos jogos, né? Mas teve derrota para o Fluminense, perdeu o Clássico para o Palmeiras 2-0, empatou com o América de Cali 1-1 fora, venceu o Vasco, perdeu do Huracan, empatou com o Bahia fora. E aí no Paulistão foi campeão, né? Em cima do Palmeiras. E curioso, porque a última vitória dele fora de casa foi na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, quando ele vence por 1-0 no Allianz. De lá pra cá ele não venceu mais nenhum jogo atuando aí longe dos seus domínios. Realmente um momento muito ruim do Corinthians, não atuou, houve demissão do Ramon Dias. Vai ser a estreia do Dorival, inclusive, vai estrear né? Nesse jogo, né? É um ponto importante aí pra análise. Tem esse ponto aí. Mas assim, em termos de conseguir colocar seu plano de jogo em prática... porque os jogadores geralmente eles mais aquela questão se de doam mudança mais, de... né? O jogador questão é mais concentrado, ele corre mais, enfim. Quando é o primeiro jogo do técnico, sempre tem aquela... Mudança de ânimo. Eu caracterizaria assim, né? E não questão tática, estilo de jogo. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo, como esperado, é do Corinthians, mas bem equilibrado, tá? Cara, é mais um jogo aí que eu não duvido o Novo Horizontino aprontar. Talvez dos jogos entre equipes de divisões diferentes seja o mais equilibrado em termos de odds. Perfeito, né? Perfeito. Concordo também. E de fato é. Não só em termos de odds, eu acho que em termos práticos também, tá? Bom, eu acho que o Corinthians não vai vencer esse jogo, tá? Eu tenho meu pé atrás em apostar em qualquer coisa relacionada ao Corinthians. Vai ter a estreia ainda do Dorival, acho que a gente precisa ver. Eu concordo com você que questão de mudança de ânimo já dá uma melhorada, mas olha, vem de um 4-0 contra o Flamengo, né? Isso aí pode acabar abalando. O Hugo Souza ali, o Neneca, deu aquela vacilada no terceiro gol, foi um amasso do Flamengo. Acho que psicologicamente o Corinthians ainda tá meio que, né? Precisa voltar aos eixos aí, as coisas para o lado do Timão. Então, velho, prefiro focar no Novo Horizontino e, ao meu ver, o que surpreende é essa odd do gol do Novo Horizontino, tá?
Eu até acho que o Corinthians pode vencer, beleza, mas um golzinho do Novo Horizontino, a gente viu que é um time muito sólido, velho. Na Série B não perdeu nenhum jogo. Dentro de casa tem 2 vitórias e um empate. Questão de marcar gols, ele marca em quase todos os jogos também. Ele só não marcou fora contra o Coritiba. E fora nas quartas de final contra o São Paulo, lá no Paulistão. Mas se a gente puxa um recorte aí de 12, 11 jogos, o Novo Horizontino faz gol em tudo que é jogo. Então, assim, jogando em casa, mata-mata, eu tô confiando aqui nesse gol do Novo Horizontino e acho que essa aqui é a melhor aposta dessa quarta-feira, tá? Eu gosto muito do gol do CSA também, mas eu ainda confio mais no Novo Horizontino do que no CSA, time de Série B, mais sólido, já vem há anos aí com um trabalho interessante. Então vamos no golzinho aí do Novo Horizontino contra o Corinthians. Hotbet, stake dobrada. Muito bem, então é isso, né? A Copa do Brasil, como os favoritos, né? Copa do Brasil é bom focar em gols, velho. Pode ter zebra e principalmente quando o favorito joga fora. Isso, até porque as odds, para você apostar no favorito, é meio difícil, né? Porque ele joga fora, o time inferior, sendo mandante, pode surpreender, então fica uma aposta muito arriscada. Então é melhor aproveitar o custo-benefício das odds, né? E ir ali no azarão, né? Isso. Com um golzinho do azarão, não é nem Perfeito. o azarão vencer, né? O azarão deixar seu gol. Não, e nem, eu não digo nem vencer, nem empatar, tá? Isso. Porque a gente poderia muito bem nesses jogos aí, por exemplo, para esta quarta-feira a gente destacou o gol do CSA, o gol do Novo Horizontino e também o gol do Ceará contra o Palmeiras. Eu vou tirar o do Ceará da conta porque é duelo de Série A, né? Mas, por exemplo, Novo Horizontino e CSA, como eu disse, a gente poderia muito bem ter pego o dupla hipótese, mas eu acho que tem seu risco. Eu prefiro focar só no golzinho. Até porque é mata-mata, velho. Mata-mata, naturalmente, tende a ser um jogo mais aberto. Então você confiar só no golzinho do azarão, porém, é um azarão que vai estar jogando em casa e contra times que vêm em momentos ruins, que é o caso de Corinthians e Grêmio. Então por isso eu confio muito aí nesses golzinhos dos azarões. Muito bem. Então é isso, dicas dadas para essa quarta-feira. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso site tvbet.com e sempre lembrando, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade. É isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!